Então, pessoal, a gente vai agora começar a nossa última aula do PAC. No caso, a última aula de construção da casa, né? Porque ainda vai ter mais uma aula do Gianfranco sobre renderização. E nessa aula, a gente vai fazer o telhado e o piso da casa. Primeiramente, a gente vai corrigir o peitoril dessas duas janelas, que a gente acabou esquecendo de fazer isso na última aula. Então, a gente vai clicar na janela e vai mudar aqui a altura do peitoril para 1,10 m e vai apertar Enter. A mesma coisa nessa outra janela, a gente vem aqui 1,10 e aperta Enter. Agora, para fazer o piso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui na planta de piso, vai abrir a planta de piso do pavimento térreo. E aqui na nossa casa, a gente vai clicar aqui na função piso, na aba arquitetura piso. A gente vai selecionar o piso interno, 5 cm, cerâmica 50 por 50. Aqui em cima vai selecionar o modo retângulo. Com um retângulo selecionado, a gente vem aqui nesse canto e traz até o outro canto da casa. Assim a gente já consegue cobrir a casa inteira com o piso. Mas se a gente for olhar aqui na planta, a gente consegue ver que tem uma varandinha aqui com 1,20 m de largura por 4,16 m de comprimento. Então a gente vai fazer também essa varanda. Então a gente pode selecionar, a gente pode apertar ESC e pode selecionar essa linha aqui e apertar Delete para excluir ela. Com isso, a gente pode vir aqui na função linha, ainda dentro da área de edição do piso. A gente vem aqui e clica na linha, clica no final dessa linha aqui e digita 1,20 m. E agora a gente continua e fecha aqui. Mas se a gente for colocar ela aqui, que é onde termina, ela vai ficar com 4 metros e 1 centímetro. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente vai desfazer essa linha que a gente fez. E na verdade a gente vai puxar a linha até aqui no final da nossa parede. Colocando a linha até ali, a gente vai trazer ela para cá, para cobrir a parte da parede de alvenaria. E daí sim a gente vai colocar a medida de 1,20 m. Depois a gente traz aqui para o lado direito, pode digitar 4,16, que é a medida vai bater. Depois a gente traz até aqui para cima de novo, agora pela parte interna da parede, então não vai ser mais 1,20 m, vai ser 1,29 m. E depois trazer até aqui no final. Depois disso, a gente pode apertar aqui em concluir modo de edição, nessa setinha verde, e o piso já vai estar colocado. A gente pode estar visualizando o nosso piso aqui no 3D. Por que ele ficou assim deslocado da parede da casa? Ele não ficou no lugar que deveria. Porque ele está com uma altura de deslocamento de menos 30 centímetros. Então esse deslocamento a gente vai ter que zerar ele, e quando a gente zerar, ele já vai ficar na altura que ele deveria ter ficado. Se a gente reparar, a gente consegue ver que o piso está passando por baixo aqui da parede da casa. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode selecionar o piso e pode clicar aqui nessa função alinhar. Então a gente seleciona aqui a face de baixo do piso para usar ela como referência e depois a face de baixo da parede. Pode ver que a parede já ficou alinhada com o piso. Agora a gente seleciona de novo o piso e seleciona a parede. A gente vai fazer isso com todas as paredes externas. Agora a gente vai para essa aqui, que é a alvenaria. Seleciona a parte de baixo do piso e a parte de baixo da parede. Mesma coisa aqui. Pronto. Agora que todas as paredes já estão alinhadas com o piso, a gente pode apertar ESC 2 vezes, voltar aqui na aba arquitetura e colocar a nossa laje. A laje, o processo é o mesmo de colocar o piso, mas em vez de clicar aqui em piso, a gente vai clicar em forro. E pode usar esse forro aqui, ó, forro composto, forro de gesso. Aqui no nível, a gente vai colocar pavimento superior e na altura de deslocamento a gente vai colocar 0. A gente clica em aplicar e vai clicar aqui em cima em efetuar croquis do forro. Aí a gente vem aqui na vista do pavimento térreo para a gente poder visualizar melhor. E vai ser a mesma coisa que o piso. A gente pode, por exemplo, ou criar o retângulo e apagar essa linha da frente para desenhar esse contorno, ou a gente pode ir aqui na função selecionar linhas e clicar, por exemplo, nessa linha, nessa linha, nessa, nessa e ir selecionando o contorno do piso. Só que como ficou algumas linhas cruzadas aqui,
isso vai acabar dando problema na hora de finalizar. Quando a gente finaliza, a gente recebe uma mensagem de erro dizendo que as linhas não podem efetuar intersecção. No caso, essa linha ela está se interceptando com essa e com essa aqui. Então a gente aperta aqui em continuar, a gente aperta ESC, seleciona essa linha aqui para deletar ela, vai selecionando até deletar totalmente. E essa outra aqui a gente pega ela, seleciona aqui pelo pontinho e arrasta. Se a gente for concluir de novo, vai dar erro porque aqui não está fechado. Então a gente pode selecionar aqui a função linha e completar aqui. Agora a gente pode apertar em concluir e a gente recebe novamente uma mensagem de erro porque tem algum lugar que a linha está aberta. Ali elas não estão se encontrando. Então a gente pode apertar aqui em continuar. A gente aperta ESC, deleta essa linha, pega aqui a função linha, traz essa linha para baixo e agora elas estão se encontrando. Agora a gente aperta aqui em concluir e o nosso piso, a nossa laje, aliás, está feita. Aqui no pavimento térreo a gente não vai conseguir visualizar essa laje, a gente vai ter que voltar aqui no 3D para visualizar o que está acontecendo com ela. Ó, ela está colocada no nível errado, então a gente vai arrumar ela aqui para o nível pavimento superior e aplicar. Ela já foi lá para a parte de cima da parede, que é onde ela deveria ter ficado, e com isso a gente já tem a nossa laje e o nosso piso colocados. A gente também consegue visualizar ela aqui na planta de piso do pavimento superior. Agora a gente vai criar aqui o nosso telhado. Então a gente vai voltar para a planta do pavimento térreo e vai apertar aqui em cima na aba arquitetura na função telhado. Agora a gente pode selecionar aqui o telhado genérico 400 mm e apertar em editar tipo. Aqui a gente vai duplicar ele e vai chamar de telhado e na estrutura a gente vai alterar essa espessura para 10 centímetros. No material, a gente vai apertar aqui em por categoria e vai criar aqui embaixo um novo material. A gente vai renomear ele para telhado. E agora a gente vai aqui em aparência e vai colocar uma imagem aqui. A imagem que a gente vai usar vai ser essa aqui, telha 06. E agora a gente vai clicar no retângulo da imagem para ajustar o tamanho da amostra. A gente vai desmarcar aqui esse cadeado que está bloqueando a proporção das medidas e vai alterar a medida de cima para 3,2 e a medida de baixo para 3 metros. Vai apertar concluído e agora a gente vai colocar a mesma coisa aqui no relevo. A gente ativa o relevo, bota a mesma imagem, telha 06, desbloqueia aqui, inverter imagem, 3,2 por 3. Aperta Enter, concluído. E agora no montante, a gente joga aqui para menos 600. Vai apertar aplicar, ok, ok de novo e ok mais uma vez. Agora a gente precisa desenhar o nosso telhado. A gente vai aqui em cima primeiro colocar um deslocamento de 80 centímetros, que esse deslocamento é o que vai fazer o nosso beiral. Então agora a gente pode desenhar uma linha em qualquer lugar que ela vai ser deslocada 80 centímetros ou para um lado ou para o outro, dependendo de onde a gente colocar. Então a gente pode selecionar aqui na opção selecionar linhas, para ser mais fácil, e colocar aqui. Notem que se a seta do mouse ficar para o lado direito da linha, esse telhado vai ficar para o lado direito. Se ele ficar para o lado esquerdo, a linha tracejada já vai para o lado esquerdo, ou seja, o telhado vai ficar para o lado esquerdo. Então a gente tem que colocar para o lado esquerdo. Já ficou ali a linha do telhado. A mesma coisa para essa linha de baixo. Aqui tem que ficar embaixo. Aqui tem que ficar do lado direito. Aqui embaixo. Lado direito. Aqui em cima. Aqui em cima também. As linhas estão se interceptando, então a gente pode trazer até aqui para elas não se interceptarem mais. Aqui também acontece que elas estão se interceptando. Então a gente pode agora apertar ESC até não ficar nada marcado. A gente pode trazer essa linha até aqui. Ou ainda a gente pode usar essa função aqui, ó, aparar, estender para o canto, ou digitar o atalho TR no teclado. Quando a gente clica, a gente tem que selecionar duas linhas. A parte que a gente seleciona é a parte que continua. Por exemplo, se eu clicar aqui e aqui, a parte de cima some. Agora, se eu clicar aqui e aqui em cima, é a parte de baixo que vai sumir, e não é isso que a gente quer. Então eu vou clicar aqui do lado que eu quero que fique e do outro lado que eu quero que fique. A mesma coisa a gente pode usar aqui, seleciono aqui e elas se juntam lá no canto.
Como aqui a linha de cima está dividida, eu vou deletar essa aqui e vou usar essa mesma função, aparar e estender para o canto, e vou clicar nessa parte e nessa parte, e elas já vão se juntar. Agora que a gente pode apertar em concluir o modo de edição, e o telhado já está feito. A gente pode olhar aqui no 3D como é que ficou o nosso telhado, e a gente consegue ver que ele também ficou no nível errado. Então a gente seleciona aqui e muda o nível da base para pavimento superior. A gente consegue ver que o nosso telhado está todo reto aqui, e para corrigir isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai selecionar novamente o telhado e vai aqui em editar perímetro. Aqui a gente pode selecionar a linha dele e botar aqui define a inclinação. Quando eu coloco isso, o nosso telhado vai ficar com apenas uma água. Então eu vou editar ele de novo aqui e colocar que a inclinação também vai ser definida pelas linhas aqui da frente. Então eu vou colocar aqui define inclinação e nessa aqui também define inclinação. Com isso vai ser um telhado de 2 águas e ele vai ficar assim. A gente ainda pode selecionar ele e aqui diminuir a inclinação dele aqui nas cotas para 35%. E apertar aplicar, o telhado já ficou um pouco mais baixo. Esse telhado aqui, na verdade, ele está um pouco grosso. A gente pode diminuir a espessura dele. A gente pode aqui em editar. Na verdade, eu acabei colocando o telhado errado. Deixa eu trocar aqui para telhado. Agora ficou o telhado certo. Bom, a gente consegue ver que o nosso telhado está deslocado da nossa laje, ele está muito alto. E a gente consegue baixar ele. E para fazer isso, a gente vai abrir aqui a elevação fachada lateral esquerda. Aqui a gente já consegue ver a nossa lateral esquerda da casa. E para baixar esse telhado, a gente pode clicar aqui e medir a distância daqui de baixo até aqui em cima. Está com uma altura de 2,88. E a gente sabe que entre o pavimento térreo e o pavimento superior, a distância é de 2,60. Então a gente pode clicar aqui no telhado, botar um deslocamento da base aqui de menos 0,28. Com isso, o nosso telhado já ficou mais baixo, já ficou aqui na parte da laje e já ficou no nível certo. Agora a gente pode voltar aqui no nosso 3D e a gente consegue visualizar melhor a posição que ficou o nosso telhado. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente precisa juntar a nossa parede e trazer ela até o nosso telhado. E para isso a gente vai fazer o seguinte: a gente vai segurar a tecla Ctrl, vai clicar na tela e arrastar. Percebam que a caixa de seleção está sendo feita por uma linha tracejada. Se ela fosse uma linha contínua, ela selecionaria só aquilo que está dentro da caixa de seleção. Por exemplo, o nosso piso está todo dentro da caixa de seleção, então ele está sendo selecionado. Já as paredes não estão sendo selecionadas porque elas não estão inteiramente dentro da caixa de seleção. Agora, se a gente pega da direita para a esquerda, com a linha tracejada, qualquer objeto que tiver qualquer parte dele dentro da caixa de seleção, a gente já consegue selecionar. E é dessa forma que a gente vai fazer. Então a gente vai trazer aqui para selecionar todas as paredes, mas como selecionou muita coisa que a gente não queria, a gente vai apertar aqui em filtro. Aqui a gente vai botar em verificar nenhum e vai marcar apenas paredes, que tem 14 paredes. A gente vai apertar aplicar e apertar OK. Agora a gente vai apertar aqui nessa função aqui, ó, anexar topo base. Depois de apertar em anexar topo base, a gente precisa escolher qual é a base ou o topo que a gente vai selecionar. Como aqui a gente vai querer um topo e não uma base, a gente vai clicar no nosso telhado e quando a gente fizer isso, as paredes já vão estar conectadas com o nosso telhado. Mas se a gente olhar aqui, essa parede ficou meio estranha. Então como é que a gente pode resolver isso? A gente pode abrir aqui a planta do pavimento superior. Aqui a gente está vendo o nosso telhado, então a gente pode clicar nele e apertar HH no teclado para ocultar o telhado. E a gente pode selecionar aqui a parede, selecionar a parede de madeira 9 centímetros. A restrição de base dela vai ser o pavimento superior, ou seja, ela vai começar no pavimento superior. Então a gente pode clicar aqui nessa parede, nesse canto aqui, e trazer até aqui do outro lado, para acabar do lado interno da parede do banheiro. Agora a gente pode apertar HR para o telhado voltar a aparecer e olhar no 3D. Se a gente for olhar, essa parede ela ficou bem alta, bem mais alta do que era ter ficado. E a gente pode aqui selecionar ela, apertar em anexar topo base, selecionar o telhado e ela já vai ser cortada automaticamente. Mas ainda assim, tem algumas coisas que precisam ser modificadas aqui. A gente pode selecionar o telhado, apertar HH para ocultar ele e a gente consegue ver o que a gente tem que esconder aqui. Por exemplo, essa parede ela está passando do nosso limite, que seria esse aqui.
essa aqui também e essa aqui também. A gente precisa modificar todas essas paredes. A gente pode clicar nessa parede, por exemplo, todas as paredes internas. Então a gente clica nessa primeira, clica na segunda, vai selecionando todas que a gente quer modificar, todas as paredes internas. E a gente pode aqui em desanexar topo base. Agora a gente aperta aqui em desanexar todos e todas as paredes selecionadas já foram desanexadas. Agora a gente pode voltar com o nosso telhado para ver como que ficou agora. A gente aperta HR e consegue ver que ainda tem alguns problemas aqui. Por exemplo, o ideal é que não ficasse esse buraco aqui de baixo. Então a gente vai trazer essa parede aqui para o final desse telhado aqui. Para isso a gente pode usar aqui a ferramenta alinhar. A gente pode clicar aqui na lateral desse telhado e agora na lateral da parede e ela já traz a parede para o lado automaticamente. Agora a gente precisa colocar alguma coisa aqui para cobrir essa parte que ficou aberta. Então a gente vai novamente apertar HH para ocultar o nosso telhado e vai desenhar aqui uma parede de madeira. Aba arquitetura, parede de madeira já está selecionada, extensão de base, pavimento superior. Então a gente clica aqui na parte da laje, é melhor visualizar pelo pavimento superior, na verdade. A gente vem aqui, HH, agora sim, parede, clica aqui, traz aqui para cima, ela está ficando do lado errado, aperta espaço para botar do lado certo. Está feita aquela parede, agora do outro lado a mesma parede, já está do lado certo, posso apertar ESC e olhar aqui no 3D. Ela também ficou bem alta, então a gente pode apertar HR para trazer nosso telhado de volta. Seleciona as duas paredes, anexar topo base, seleciona o telhado e ela já foi cortada. Mas agora aqui, se a gente for olhar, ela está ocupando o mesmo espaço que a nossa laje, aqui nas bordas. Então a gente pode agora selecionar aqui a laje e editar o limite dela olhando pelo pavimento superior. Essa linha aqui a gente pode trazer ela para cá, aqui para dentro, e a mesma coisa aqui do outro lado. A gente seleciona ela e traz para cá. Agora a gente pode confirmar e se olhar o 3D, o problema já foi corrigido. Agora a nossa casa ela já está quase finalizada, mas aqui o ideal é que essa parede na verdade ela fosse lá dentro e a gente recortasse aqui e levasse esse telhado um pouco para lá, mas a gente não vai fazer isso agora, porque é algo que seria muito trabalhoso e não iria trazer muito benefício para nossa casa, não iria fazer muita diferença. Bom, a gente agora precisa colocar dois pilares, um aqui e um aqui do outro lado, para poder suportar o telhado, né? Senão ia ficar sem nada aqui. E para isso a gente vai na planta de terra, do pavimento térreo e vai aqui em coluna. Ó, parecer que não tem nenhuma família de pilar carregada, a gente vai apertar aqui em sim. A gente vai aqui em pilares estruturais, madeira, e vai selecionar um pilar desses aqui. A gente pode selecionar esse aqui, ó, madeira de lei, coluna. Apertar abrir e apertar OK no que vai aparecer. Agora a gente vai selecionar aqui esse de 14 por 14 e vai colocar um aqui nesse canto. Aparecer um aviso de que nenhum dos elementos é visível nessa vista. E a gente vai colocar um outro no canto de cá. E apareceu o mesmo aviso. Agora a gente vai ver onde que foi parar esses pilares. Ó, eles estão começando no nível do terreno e terminando no nível do pavimento térreo. A gente vai mudar e botar eles para terminar no nível do pavimento superior e para começar no nível do pavimento térreo. Quando a gente aplicar, ele já vai ficar na posição certa. A gente vai fazer isso aqui no outro pilar também. Bota aqui pavimento térreo e aqui pavimento superior, aplicar. Já ficou os dois na posição certa. Agora a gente precisa dar uma olhada para ver se esses pilares estão alinhados aqui com o piso. Para isso a gente pode clicar no pilar, clicar aqui em alinhar. Então a gente seleciona aqui essa face e clica aqui. Agora seleciona essa face e clica aqui. A gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vai selecionar aqui a face do piso e clicar aqui. Depois aqui do outro piso e clicar aqui. Agora a gente pode aqui na aba arquitetura colocar o guarda-corpo. A gente vem aqui na planta do pavimento térreo. A gente seleciona aqui o meio desse pilar e traz até aqui. E a gente vai concluir o modo de edição e voltar aqui na aba arquitetura e pegar a função guarda-corpo de novo e botar um outro aqui. A gente tem que fazer separado porque como os dois guarda-corpos não estão conectados, o Revit não deixa a gente colocar eles na mesma hora, digamos. Então a gente tem que fazer em momentos diferentes para poder contar com guarda-corpos diferentes. Mas no final eles vão ficar iguais. Aqui a gente vê que esse aqui ficou certo, ficou no pavimento térreo, mas esse daqui ficou no nível da rua. Então eu vou mudar ele aqui para pavimento térreo e vou aplicar. Agora já ficou certo também. Agora a gente vai introduzir aqui algumas estruturas nesse telhado. A gente vai colocar alguns caibros aqui nesse telhado.
Então a gente vai abrir aqui a planta do pavimento superior, e aqui a gente consegue ver o telhado, e vai apertar aqui em estrutura. Agora a gente aperta em viga e vai aqui em carregar família. Aqui nessa pasta do Brasil a gente vai aqui em framing estrutural e vai em madeira. A gente vai selecionar essa viga aqui, ó, madeira de lei.rfa. Vai apertar abrir e vai apertar OK. Agora a gente pode selecionar essa aqui de 14 por 14 e clicar aqui bem no meio desse telhado. E vai trazer até essa parte aqui. Aqui deu um aviso de que não é visível nessa planta. A gente pode apertar ESC e ir aqui no 3D para ver onde que ela foi parar. Ela veio no pavimento superior. Aí agora a gente vai ter que deslocar ela aqui para cima. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir aqui a fachada lateral esquerda e aqui a gente consegue visualizar a viga. Então a gente vai aqui pegar a função de medir e vai trazer da viga até aqui em cima. E a gente consegue ver que tem 1,26 m. Então a gente vai agora clicar nessa viga e aqui no deslocamento do nível inicial e deslocamento do nível final, a gente vai colocar 1,26 e vai aplicar. Agora ela já ficou na posição certa. Agora a gente vai clicar nessa viga, nesse caibro que a gente colocou, e vai clicar aqui em matriz. Essa função a gente usa para criar vários do mesmo item, colocando um depois do outro, assim. Então a gente pode colocar aqui um número 10 e aqui a gente deixa marcado mover para o segundo. Então a gente pode clicar bem aqui no meio da viga, que é onde está encontrando o telhado, trazer seguindo o plano do telhado e digitar 0,6 no teclado e apertar Enter. Com isso a gente criou várias vigas em sequência, todas elas posicionadas embaixo do telhado. Aqui a gente consegue ver que a última não encaixou tão bem, então a gente pode apertar Ctrl Z para desfazer e refazer a mesma coisa, só que agora usando uma medida um pouco menor. A gente pode colocar, em vez de 60 cm, a gente pode colocar 55 cm. Aqui criou só 2, então a gente vai mudar para 10. Aqui já ficou mais próximo do final do telhado. Então a gente pode aqui agora desmarcar tudo. Aqui, se a gente seleciona uma delas, elas estão todas agrupadas. A gente pode clicar aqui em desagrupar para elas ficarem separadas uma da outra. Então agora a gente pode clicar nessa aqui que está sozinha e deletar. E essa aqui, a gente pode mover ela, trazer ela aqui bem para o final do nosso telhado. Vamos suspender ela aqui um pouquinho, porque ela ficou muito baixa, assim. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o outro lado. Então a gente vai clicar aqui de volta, vai clicar na função matriz, vai colocar 10 aqui. Aqui a gente vai desmarcar essa seleção, agrupar e associar. Agora vai selecionar aqui no meio da viga, trazer paralelamente aqui ao plano do telhado e digitar 0,55. Com isso todas as dicas foram colocadas, agora elas já não estão mais agrupadas, que a gente desmarcou lá. Então a gente pode deletar essa aqui, e essa que foi criada a gente aperta em mover, pega aqui no canto dela, joga no canto do telhado, e agora a gente joga ela um pouquinho para cima, para poder ficar mais perto do telhado. Com isso a gente criou um lado do telhado, vai ficar assim. Agora a gente vai criar essa outra parte aqui do telhado, esse lado de cá. Então a gente vai agora apertar aqui na fachada lateral direita, que é onde a gente consegue ver o lado de cá do telhado. Vou mudar aqui para realista para conseguir ver a textura. E a gente vai colocar uma viga bem no meio desse telhado. Só que primeiro a gente vai aqui no pavimento superior e vai dar uma olhada aqui. A gente vai clicar aqui na viga, vai clicar no meio desse telhado e vai trazer para cá. Aqui deu o mesmo aviso de que ele não está aparecendo e tal. A gente pode só fechar ele, apertar ESC para colocar a viga e voltar aqui na fachada lateral direita. A gente consegue ver que ele também ficou lá embaixo, então a gente pode medir essa distância e a gente vê que é de 1,05 m. Então a gente pega ele aqui e muda o deslocamento para 1,05. Os dois deslocamentos, tanto inicial quanto final. Se mudar só um dos dois lados vai ser elevado. Agora aqui a gente vai selecionar essa viga, matriz, vai mudar aqui para 10, vai clicar bem no meio aqui, trazer para cá e digitar 0,55. Sobrou duas aqui, a gente pode selecionar as duas e deletar. E essa outra, a gente pega ela aqui pelo canto e move para o final do telhado, depois joga um pouco para cima, igual a gente fez com as outras. O lado de cá a gente não vai botar viga igual a gente fez aqui, porque essa parte do telhado é igual à parte da frente aqui. Então a gente simplesmente vai pegar as vigas que já estão aqui de baixo e trazer até aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar o telhado e vai apertar HH. Aí a gente consegue ver todas as vigas que foram colocadas. A gente vai selecionar essa viga aqui
e vai apertar aqui em desagrupar. Agora a gente pode ir aqui em modificar, selecionar a ferramenta alinhar ou digitar AL no teclado, clicar nessa face da frente aqui da viga, que a gente vai usar como referência, e clicar na face da frente da viga que a gente quer trazer. A gente clica ali e ela já fica esticada. Se a gente tentar fazer a mesma coisa com a próxima viga, ela não vai ser esticada, ela vai simplesmente ser deslocada para cá. Então a gente precisa apertar nela e apertar em desagrupar com todas as vigas que a gente vai trazer até aqui. Então vamos aqui desagrupando. Agora a gente pode trazer elas até aqui. Então a gente vai apertar aqui em alinhar e vai clicar aqui nessa caixinha de seleção e vai marcar ela alinhamento múltiplo. A gente pode pegar aqui a nossa referência e agora ir clicando em todas as vigas que já vão seguir o mesmo referencial. Agora já estão todas aqui. A gente pode apertar ESC e apertar HR para ver o telhado novamente. O nosso telhado já está quase pronto. A gente só precisa agora botar uma madeira que venha daqui até aqui embaixo, uma que venha daqui até aqui embaixo e fazer a mesma coisa do outro lado. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai apertar aqui no pavimento superior e vai ocultar esse telhado. Vai apertar HH com ele selecionado. Agora a gente aperta aqui em viga e com a mesma viga selecionada a gente vem nessa aqui, que é a viga do meio. A gente clica aqui e traz até essa daqui. Não vai aparecer como sempre, então a gente pode voltar aqui no 3D e a gente vê onde que ela ficou. Aqui a gente vai botar o deslocamento dela igual esse deslocamento aqui, que é de 1,26 m. Então a gente pode botar aqui deslocamento inicial de 1,26 m. Quando a gente aplica, já fica no nível que a gente colocou. Agora a gente pode mover essa viga para encostar ela aqui. A gente pode simplesmente fazer o seguinte: selecionar aqui, modificar, apertar em alinhar, trazer essa face até ali e ela vai ficar assim. E agora a gente vai selecionar aqui a viga e vai esticar ela até chegar nessa parte aqui. Como passou um pouquinho aqui do nosso telhado, a gente encolhe ela um pouquinho para cá, assim. Agora a gente vai fazer o mesmo processo para fazer uma viga do outro lado aqui. A gente vai aqui no pavimento superior, estrutura, viga, clica aqui e traz até aqui. Pode ser até aqui em qualquer lugar. Novamente ela não vai aparecer, então a gente vem aqui no 3D, seleciona ela, deslocamento inicial de 1,26 m. Agora a gente pode selecionar essa viga, apertar em alinhar, seleciona essa face aqui da frente e alinha com essa daqui. Essa viga a gente pode esticar ela e trazer um pouquinho aqui, até mais ou menos o meio, para as duas se encontrarem aqui. Ainda não encontrou, então esticar mais um pouquinho. Pronto, agora elas se encontraram. E a gente pode também esticar ela aqui embaixo. A gente traz ela até aqui, para ficar assim. Agora tá uma viga por cima da outra aqui, tá meio estranho. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai aqui no 3D mesmo, a gente vai ocultar o nosso telhado e vai pegar aqui a ferramenta alinhar. A gente vai apertar aqui no alinhar, vai deixar marcado alinhamento múltiplo e vai selecionar essa face aqui como referência. Selecionando essa face como referência, a gente volta aqui e vai colocando para dentro todas essas faces da frente das vigas que a gente colocou primeiro. Se colocar uma por uma, vai todas elas acabando no lugar que a gente quer, que é no final da viga. O lado de cá está pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Tem que tomar cuidado para não selecionar alguma coisa errada, selecionar a parede ou selecionar a viga errada, porque daí vai acabar estragando alguma coisa. Então a gente toma cuidado aqui. Pronto, essa parte está feita. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Só que primeiro a gente tem que colocar as vigas. Então deixa eu voltar aqui com o nosso telhado, que a gente consegue ver que algumas vigas passaram do telhado. E por que isso aconteceu? Porque elas estão aqui agrupadas, a gente tem que desagrupar. Porque o que aconteceu não é que elas encolheram, elas só deslocaram para trás. Então a gente vai desagrupando todas aqui uma por uma, e daí a gente pode encolher elas com a função alinhar. Ó, todas elas já estão desagrupadas, então a gente pode selecionar aqui alinhar, vem nessa parede e agora pode clicar na face das vigas, que elas já vão ficar certinho. Vamos ver se não mexeu aqui, não mexeu. Agora a gente aperta ESC e a gente vai fazer o mesmo processo do lado de cá. A gente vai aqui no pavimento superior, a gente vai apertar em estrutura, viga. E a gente sabe que vai começar nessa aqui, que é a do meio, né? E vai trazer até mais ou menos aqui assim. Não vai aparecer,
mas não tem problema, a gente vem aqui e dá uma olhada nessa viga. A gente vê aqui que o deslocamento inicial dela e o final, já que ela está no mesmo nível, é de 1,5. Então a gente vai selecionar na viga que a gente quer mexer e vai colocar aqui o deslocamento de 1,05 e vai apertar Enter. Agora aqui a gente vai mexer. Primeiramente a gente vai ter que alinhar aqui, porque pelo menos a minha não ficou alinhada. E agora eu vou arrastar aqui até ficar no final daquela viga. Pronto, agora que eu coloquei ali, eu vou voltar aqui no pavimento superior e vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Então aqui novamente estrutura, viga, agora eu clico aqui e trago para o lado de cá. Vejo o problema que não aparece nessa vista. Posso selecionar aqui a fachada lateral direita, deslocamento inicial 1,05, já que é o mesmo deslocamento. E posso agora, do lado de cá, arrastar ela e trazer até aqui onde eu quero que fique. Essa aqui ela ficou um pouco mais alta que a outra, então eu vou clicar aqui, já que ela ficou ali meio alta. Eu vou trazer o alinhamento dela aqui para baixo do telhado, que é onde ela deve ficar. Pronto. Agora eu venho aqui no 3D, vou clicar no telhado já para ocultar ele. E agora eu posso ir aqui em modificar, selecionar o alinhar. Agora eu seleciono a face da frente para usar como referência. O alinhamento múltiplo está marcado, então eu posso clicar aqui e aqui que elas já vão voltar para o lugar. Agora eu aperto o ESC para desmarcar tudo, giro para olhar do outro lado, para poder pegar essa face como referência. Novamente, alinhar. Agora essa aqui é a nossa referência, é a face interna da viga. E agora a gente vai colocar todas as vigas para dentro. Lembrando que todas elas têm que estar desagrupadas, senão não vai dar para mexer. Até dá, mas elas vão ser deslocadas para dentro, em vez de serem encolhidas. Tomando cuidado para não selecionar nada errado. Agora a gente já está quase acabando. Pronto, agora a gente aperta ESC, aperta HR para o nosso telhado voltar. E se a gente olhar aqui, todas as vigas ficaram na posição certa. Por hoje era isso. Agora vocês vão ver a aula de renderização feita pelo Gianfranco. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, me procura aí no WhatsApp que eu ajudo vocês. Beleza? Valeu!